Muitos pensam que Jesus só aparece na Bíblia quando chegamos ao Novo Testamento, em Mateus. Mas e se eu te dissesse que ele estava lá desde o início, escondido nas sombras, disfarçado em histórias, criptografado em genealogias? Santo Agostinho disse uma vez: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. Hoje, vamos abrir o livro de Gênesis e revelar 5 profecias sobre o Messias que foram escritas milhares de anos antes dele nascer. A número 5 é um código matemático impossível de ser coincidência. Tudo começa no pior momento da humanidade. Adão e Eva acabaram de pecar. O mundo está quebrado. Mas no meio da maldição, Deus faz uma promessa estranha à serpente, em Gênesis 3,15. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Note o detalhe: descendente dela. Na biologia antiga e moderna, a semente vem do homem, mulheres não têm semente. Esta é a primeira profecia do nascimento virginal, um homem que nasceria sem a semente de um pai humano. Ele seria ferido no calcanhar, a crucificação. Mas, ao fazer isso, ele esmagaria a cabeça da serpente, a primeira promessa de vitória. Avance para Gênesis 22. Deus pede a Abraão o impensável: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e ofereça-o em holocausto. A cena é de partir o coração. Mas olha os detalhes. Isaque carrega a madeira do sacrifício em suas próprias costas montanha acima, assim como Jesus carregou sua cruz. Isaque pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Na hora H, Deus impede Abraão e mostra um carneiro preso nos espinhos. Isaque foi poupado, mas 2000 anos depois, no mesmo monte Moriá, o verdadeiro filho único de Deus não foi poupado. Deus proveu o cordeiro definitivo. Gênesis 22. Jacó está fugindo, sozinho, no deserto. Ele usa uma pedra como provisório e sonha. Ele vê uma escada ou um caminho que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Parece apenas um sonho maluco, certo? Até Jesus explicar isso em João 1,51. Jesus diz a Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada. Em Gênesis, a humanidade perdeu acesso ao céu. O pecado criou um abismo. A religião tenta construir torres, como Babel, para subir. Mas o Evangelho é diferente. Deus desce a escada. Jesus é o único ponto de conexão entre a nossa terra quebrada e o céu perfeito. A história de José ocupa o final de Gênesis. É uma novela emocionante, mas também é um spoiler gigante da vida de Jesus. Veja os paralelos. É impossível não ver. José era o filho amado do pai. Jesus também. José foi odiado pelos irmãos por causa de suas palavras. Jesus também. José foi vendido por moedas de prata. Jesus, por 30 moedas. José foi falsamente acusado e condenado. Jesus também. José foi colocado na prisão com 2 criminosos. Um foi salvo, o outro perdido. Jesus na cruz, entre 2 ladrões. Mas o mais importante, o sofrimento de José foi o que permitiu que ele salvasse o mundo da fome. E quando seus irmãos o reencontraram, ele não os condenou. Ele disse: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José governou o Egito para salvar Israel. Jesus governa o universo para nos salvar. E agora a profecia mais surpreendente. Está escondida onde ninguém procura, numa lista chata de nomes em Gênesis 5. De Adão até Noé. Parece apenas registro civil, mas os nomes em hebraico têm significados. Vamos traduzi-los um por um na ordem que aparecem. Adão significa homem. Sete significa designado. Enos significa mortal ou frágil. Cainã significa tristeza. Malaleel significa o Deus bendito. Jered significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa o desesperado. Noé significa descanso ou consolo. Agora, leia os significados como uma frase completa.
Ao homem está designado mortal tristeza, mas o Deus bendito descerá, ensinando, e sua morte trará ao desesperado descanso. Está ali o plano completo da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, escondido na genealogia do primeiro livro da Bíblia. Quem poderia escrever isso usando nomes de pessoas que viveram ao longo de 1000 anos, se não Deus? Gênesis não é somente sobre como o mundo começou, é sobre como o mundo seria salvo. Jesus disse em João 5,39, "As Escrituras testificam de mim." Ele não estava exagerando. Ele é a semente, o cordeiro, a escada, o governante e o descanso. Se você gostou de descobrir esses segredos, se inscreva no canal. Ainda temos muitos mistérios para desenterrar. Qual dessas profecias mais te surpreendeu? Me conta nos comentários. Até o próximo mergulho!